Olá, seres humanos do planeta Terra, tudo bem com vocês? Esse é o nosso segundo vídeo da série Quem é Jesus? Nós estamos numa série de 7 vídeos ao redor do tema Quem é Jesus? Vamos tentar desvendar a identidade do nosso amado Mestre Jesus Cristo, tá bom? Então, fique aí e vamos começar mais um vídeo. Jesus Cristo é o autor da criação. Foi a partir de Jesus que tudo foi feito. Ele é o autor da criação. Se a gente for ver como as coisas foram criadas, o relato está em Gênesis capítulo 1. Deus dizia e a partir da palavra tudo se formava. Deus disse, haja luz, então houve luz. Deus disse, haja separação entre águas e águas, e houve separação. Deus falava, Deus anunciava, Deus proclamava o verbo, e essa ação, esse verbo dito, esse verbo expresso, fazia tudo ser criado. Deus, a partir da sua expressão verbal, criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas através da palavra. E aí a gente vai para João, no capítulo 1, que diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava falando sobre Jesus ser o verbo. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Jesus é a expressão verbal de Deus. E ele tem parte em toda a criação. Tudo o que existe, meus amigos, tudo o que existe, toda a criação é sustentada, ela foi criada e ela é sustentada através da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o verbo de Deus. E o verbo de Deus é Jesus Cristo. Por isso, Jesus é o autor da criação. Porque Ele é a palavra e foi através da palavra que tudo foi feito. Jesus Cristo é o verbo de Deus. Todas as coisas foram feitas através do verbo de Deus. E sem o verbo de Deus, nada poderia existir. Deus escolheu criar as coisas a partir do verbo. E se o verbo não existisse, nada poderia existir também. Se Jesus não existisse, se Jesus não sustentasse a criação, nada poderia existir. Toda a criação está em uma espécie de dívida de gratidão com Jesus, porque Jesus é a palavra que sustenta tudo que existe. Agora vamos voltar e imaginar o verbo se fazendo carne e habitando entre nós. Imagine que a palavra de Deus, imagine que todo o poder criacional de Deus tomou forma humana e o verbo de Deus nasceu de uma virgem, ele foi uma criança, o verbo de Deus foi uma criança, o verbo de Deus foi um adolescente, o verbo de Deus foi um jovem, o verbo de Deus se levantou como o Filho de Deus no planeta Terra. O verbo de Deus estava em forma humana, pisando na terra que ele havia criado. Há 2000 anos atrás, o verbo de Deus, ele andou, ele comeu aqui, o verbo de Deus viveu entre nós. O verbo de Deus fez discípulos, o verbo de Deus morreu e ressuscitou. O verbo de Deus, Jesus Cristo, o autor da criação, aquele que sustenta toda a criação, era um homem.
um homem, sustenta toda a criação. Tudo foi criado por Jesus e tudo foi criado para Jesus. Ele é digno de receber toda a criação. Ele é digno de nos receber. Foi a partir de Jesus que nós podemos existir. Nós nos sustentamos a partir da vontade de Jesus. É a própria existência de Cristo que nos sustenta. Por isso, que nosso coração possa reconhecer que nós somos completamente dependentes de uma força que sustenta a criação. Nós somos completamente dependentes de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você. Um beijo no coração e até a próxima.